Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. Numa semana em que começámos com uma ótima notícia, Portugal em primeiro lugar no ranking do Economist sobre as economias mais avançadas do mundo. E ficou em primeiro lugar por várias razões, mas uma delas pelo facto de o emprego em Portugal no ano passado ter crescido ainda mais do que o PIB, 2,8 contra 2,4. E terminámos a mesmíssima semana a discutir a reforma laboral com uma greve geral, que já não havia há muitos anos, uma guerra de números, isso já é tradição entre o Governo e os sindicatos, embora agora com números mesmo muito distantes, e no dia a seguir, ou seja, hoje, a discutir-se então o que há ou não para negociar numa reforma laboral, onde o Governo provavelmente vai ter que recuar, o Chega já está um pouco a saltar fora da carruagem e os parceiros sociais a pensar o que é que podem ou não podem fazer. A situação é complexa, a reforma laboral é uma arma económica importante, mas aquilo que o Governo quer fazer aparentemente pode não ter condições para passar no Parlamento. E é para discutirmos esta reforma laboral que ontem levou muita gente para as ruas de Lisboa e não só, para o resto do país, num grande protesto organizado pela CGTP e pela UGT, que convidámos Pedro Mota Soares, é ex-ministro do Trabalho, ainda Rita Garcia Pereira, advogada do Direito de Trabalho, Diogo Orvalho, também advogado de Direito do Trabalho, e finalmente José Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho. Eu começo pelo Pedro Mota Soares e até referindo-me a umas declarações que fez ao Jornal Expresso exatamente sobre esta matéria. Defendeu esta reforma laboral. Porquê que acha que ela é importante? Nesta altura, numa altura de pleno emprego, com a Economist a dizer que a economia portuguesa está muito bem, porquê agora? Mais boa noite, Bernardo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Se há uma crítica que às vezes é feita ao Governo, é o facto do Governo não ser reformista, não ter muitas vezes a capacidade de apresentar reformas. E eu acho que aqui essa crítica não é genuína. Eu acho que o país precisa de continuar a fazer reformas. E eu sou defensor que reformas como estas sejam feitas em ciclos económicos positivos. Nós já fizemos reformas do Código de Trabalho com a economia a crescer e já fizemos reformas do Código de Trabalho com a economia a diminuir e com o desemprego a subir muito. Lembro-me muito bem disso, participei em algumas dessas matérias. Por isso mesmo prefiro que, num tempo em que nós temos uma economia a crescer, mas que sabemos que também não dura para sempre, nós tenhamos a capacidade de continuar a ajudar essa economia a crescer. A nossa economia cresce, e cresce mais que a União, que o resto da Europa, porque nós sabemos que temos uma presença muito forte do turismo, temos uma presença muito forte nos serviços, e é importante qualificar também outras partes do nosso setor económico para fomentarmos esse mesmo crescimento. Mas o facto da economia estar a crescer não tira, de certa forma, razão para se fazer agora esta reforma? Eu acho que é o contrário. Economia e o emprego. Mas eu acho que é exatamente o contrário. Como é óbvio, o Código de Trabalho tem de ser sensível a estes temas. Nós estamos a gerar emprego, Felizmente, mas temos de nos preparar para um momento em que as coisas invertam. E sabemos sempre, temos todos tempo e experiência suficiente para saber que as coisas invertem. E, portanto, eu prefiro fazer reformas como estas quando estamos num fenómeno de praticamente pleno emprego, com um desemprego bastante baixo, ainda que no caso dos jovens o desemprego continua a ser muito elevado face ao que é a nossa taxa de desemprego, continuamos com muita gente jovem fora do mercado de trabalho, é preciso também para esses conseguir encontrar a melhor forma de os chamar para dentro do mercado de trabalho, mas prefiro fazer estas reformas nesta altura do que numa altura mais difícil do ponto de vista económico, onde as reformas são mais duras, são mais brutas, são feitas com muitas vezes mais custos. Mas acha que o Governo explicou bem isto? Ou seja, isto aparece em público com uma entrevista da Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho a falar da questão da amamentação, portanto provocou logo um frisson.
em toda a sociedade. Acha que houve uma contextualização, uma explicação para que é que isto servia? Bernardo, Ou seja, isto entrou mal? esta matéria vinha nos programas de governo, quer nos programas eleitorais, quer no programa de Tão de explícito governo. não vinha, não é? Mas vinha exatamente a capacidade de conseguirmos continuar a reformar o nosso código de trabalho. Se a questão para se fechar esta negociação for a deixar cair a história da amamentação, tenho certeza que qualquer governo o fará na hora. Portanto, é normal também, para olhar para o José António Vieira da Silva, fez negociação coletiva, também fez negociação coletiva, é normal que o que sai da concertação social não é igual ao que entrou na concertação social. E isso é positivo. Aliás, muitas das medidas que estão neste momento a ser discutidas, São 100 medidas. mas muitas delas já foram alvos de acordos de concertação social. Já tiveram a assinatura de parceiros sociais, quer representantes de empregadores, quer representantes de trabalhadores. E, portanto, desse ponto de vista, acho sinceramente que esta greve é marcada por um tempo. É extemporânea no Mas tempo. houve inexperiência política da parte da Ministra ou não? Não acho, sinceramente não acho que seja Extemporânea, isso. mas o Acho Chega, que- entretanto, já mudou de opinião, não é? Ricardo, eu tenho uma experiência própria. Só estou Ricardo, eu a tenho fazer experiência o de ter estado, sim, eu papel tenho contraditório, ou experiência de ter seja... estado- eu tenho a experiência de ter estado a votar reformas laborais. Eu só estou a dizer é que até há uns enquanto dias ministro parecia ter maioria no ter Parlamento estado, e de ter estado a votar reformas laborais no Parlamento, sendo ministro num governo do Partido Socialista. E há um princípio que eu acho que é muito importante. Uma reforma laboral que é concertada na concertação social, que é pactada na concertação social, torna-se muito mais fácil de aprovar no Parlamento. Claro. Eu não estou a confundir os planos. é óbvio. Uma coisa é o plano do Parlamento, quem vota as leis, outra coisa é a concertação Sim, mas social. aqui os dois é a planos são concertação ligados. legal, não é? Mas Vou eu passar. não me lembro, por exemplo, no caso do partido que eu representava, de nós votarmos contra iniciativas legislativas que viessem da concertação social, porque acho que também temos de ter esse respeito pela concertação social. Se os partidos valorizam a concertação social, se falam dos parceiros sociais, depois também têm de valorizar o que sai da o problema concertação é passar social. essa fase, não é? Vou passar agora acho aqui que, por- acho que ao desse Vieira- ponto de ao vista, António no Vieira da Parlamento, o Chega e outros partidos têm de ser consentâneos com o que dizem e com o valor que dão à concertação social. Sr. António Vieira da Silva, o princípio de se fazer uma reforma laboral quando a economia está a crescer e o emprego a crescer, do princípio do ponto de vista político, ou se quisermos até filosófico, pode fazer sentido para não termos que atuar sempre em períodos de recessão ou de grandes crises de orçamentais ou económicas, nomeadamente quando há, obviamente, mudanças no trabalho. Hoje em dia é o tipo de muito a ver com a economia digital, a economia de serviços, etc. As mudanças são, de facto, muito grandes e nem sequer meto ainda ao tema da inteligência artificial, que se provocará provavelmente as maiores alterações no mercado de trabalho em muitas décadas ou mesmo séculos. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite. O justificar uma mudança numa legislação tão importante como a legislação de trabalho é sempre possível. Nós vimos aqui um exemplo claro, que justifica-se quando estamos em crise e justifica-se quando não estamos em crise. Portanto, justifica-se sempre, o que é verdade. A questão é, a diferença é qual é o ritmo e a natureza do processo de preparação dessa mudança. E aquilo que o Governo fez foi um profundo erro no processo de preparação desta reforma. Porque, reparem, não houve nenhum debate prévio na concertação social. Se eu quero, como disse o Mota Soares, eu estou de acordo com ele, que haja um acordo de concertação para suportar uma mudança na legislação laboral, e justifica-se porque a legislação laboral tem um quadro legislativo até próprio, que obriga à consulta e... na legislação laboral é a única área significativa da nossa vida coletiva onde as partes podem criar normas vinculativas que não estão na lei, que não vêm da Assembleia da República na contratação coletiva. Portanto, o papel dos parceiros na relação laboral é muito importante. Ora, o Governo não fez aquilo que se impunha, que era fazer o diagnóstico em conjunto com os parceiros para perceber quais eram as aspirações de uma parte e outra. E depois disso, então, avançar com uma proposta. Não fez nada disso, avançou com um anteprojeto de lei que apanhou de surpresa toda a gente. Eu, pelo menos, não ouvi, nem sequer do lado dos empregadores, ouvi reações muito entusiásticas. Só da a CIP. A CIP. A CIP, sim, a CIP. E as centrais sindicais estiveram disponíveis para ouvir essas explicações do anteprojeto ou não? Porque a CGTP rapidamente... Eu vou dar dois partiu para uma- exemplos. Se nós consultarmos o acordo de concertação do tempo da Troika, quando o Mota Soares era ministro, há um documento longo, abrangente, onde a legislação laboral é enquadrada num conjunto de opções políticas. A outra reforma de 2009, por exemplo, ou a 16, teve atrás de si um livro verde sobre as relações laborais, com toda a informação estatística, toda uma avaliação que permitia às partes saber do que é que estavam a falar. Agora, nós ouvimos dizer a nossa legislação laboral é muito rígida, precisamos flexibilizar. Onde é que estão os dados que comprovem?
Precisamos de facilitar os despedimentos. Porquê? Qual é a informação qualitativa e quantitativa que justifique? Mas admite que é preciso alguma mudança nesta legislação laboral ou não? Eu, pessoalmente, julgo que é necessário mudanças na condução das políticas, não necessariamente na legislação laboral. Porque a política para o trabalho não é apenas o Código de Trabalho. Há as políticas de emprego, as políticas de formação, as políticas fiscais, todas elas contribuem para um mercado de trabalho mais preparado para os desafios que estamos a enfrentar. Provavelmente, eu digo provavelmente, aquilo que nós precisamos fazer é menos tributário da legislação laboral e mais das políticas públicas. Por exemplo, acha que a nossa legislação, enfim, compara bem, do ponto de vista de competitividade, com a maior parte dos países europeus, da União Europeia? Se nós olharmos... Do ponto de vista de competitividade. Sim, se nós olharmos para o conjunto do que é a legislação laboral e também a natureza dos nossos atores, nós não podemos comparar a legislação da Alemanha com a legislação portuguesa, porque a natureza dos atores é distinta. Por exemplo, na Alemanha há uma forte participação dos sindicatos na gestão das empresas. Certo. Há os Tá comitês bem, de empresas. países com os quais podemos comparar. Porque, por exemplo, uma pergunta muito exemplo, simples. Deixa-me só um exemplo muito simples. Os números, aliás, que levaram àquela surpreendente para quem? Porque a anterior tinha sido Espanha e 2 anos antes, e 3 anos antes tinha sido a Grécia. Portanto, de facto, há aqui um padrão dos países do Sul. Mas no caso de Portugal era claramente o facto do emprego ter crescido 2,8%, e o PIB cresceu 2,4%. Ora, eu não sou economista, mas quando isso acontece, o que quer dizer é que a produtividade não está a aumentar, está a baixar. Ou seja, se o emprego cresce mais do que o produto, quer dizer que só uma nota a produtividade não está a aumentar. Vamos só ultrapassar isso. Ou seja, o tema da produtividade não está a ser resolvido. Por acaso tenho aqui o gráfico da produtividade e dos salários, em que se mostra que desde o início do século até agora... Com o PIB, sim. Não, o PIB portanto, os salários e a produtividade. Os salários têm crescido menos que a produtividade. Certo. Isso eu sei. A produtividade tem crescido a par dos salários nos últimos anos, desde 16, 17. A questão, essa métrica que falou é verdadeira, podíamos ver essa inferência, mas temos que ter a linha de conta que sistematicamente o PIB tem sido subavaliado. Se não olharmos para os últimos 5 ou 6 anos, sempre o PIB real foi superior àquele que é indicado nas primeiras estimativas. E porquê que quando comparamos com outros países, temos que comparar o PIB, não há outra maneira de fazer. Sim, mas vale... Mas isso é por gestão política? Não. É porque, por exemplo, os salários ou o emprego é fácil medi-lo, porque há fontes administrativas muito próximas. A estimativa do produto interno bruto, especialmente numa economia em mudança, é bem mais difícil. E crescentemente difícil, porque muita coisa está a mudar. Eu estou só a dizer é que é verdade, nós temos tido uma produtividade a crescer. Portanto, o produto tem crescido mais do que o emprego. E eu acredito que os dados revistos, quando houver dados definitivos sobre o produto, isso vai continuar a acontecer nos últimos anos. E neste ano que passou, ou que está a passar. Acredito que sim. Ainda que provavelmente ficarão muito próximos. Mas eu julgo que a questão fundamental é, sim, nós precisamos melhorar as nossas políticas para que o mercado de trabalho seja mais capaz de reagir à enorme dimensão das mudanças que estamos a viver. Por exemplo, na área da formação profissional. O que é que este pacote laboral traz sobre a formação profissional? Que vai ser provavelmente a maior necessidade dos próximos anos. Sim. Claro, menos que zero, porque até propõe... Não tem muita importância, Rita, mas é simbólico, propõe a diminuição do esforço de formação. Já recuou nisso, mas propôs. O sinal está ali. Porquê que acha que este pacote está a provocar tanta celeuma? Quais são as questões que se levantam aqui, as principais, em sua opinião? Por exemplo, a questão do regresso das horas do Banco de Horas Individual, que existia no governo de António Costa. Em modos diferentes. Deixe-me, antes de mais, dizer... Desculpa, o Banco de Horas foi criado em 2009 na contratação coletiva. Depois, no tempo da Troika, foi mudado para introduzir a dimensão individual. E em 2019, com um acordo de concertação social, voltou à filosofia original. E agora propõe-se regressar ao modelo Troika. Mas deixe-me, antes de mais, dar boa noite. Que, na verdade, estava no memorando de entendimento que foi assinado já. Eu penso... Estava no memorando de entendimento. Sim, ok. Por mim, não. Boa noite, antes de mais. Obrigada pelo convite. O Banco de Horas, tal e qual como está previsto neste momento, o Banco de Horas individual é pior do que aquele que já vigorou
Desde logo porque impede o trabalhador de, por exemplo, gozar os dias, a não ser que tenha um acordo do empregador. Sim. Peço imensa desculpa, mas já se vai perceber. Mas o Diogo não concorda. O Diogo não concorda, mas é a verdade. Há a questão do banco de horas, há a questão da parentalidade e depois há outras questões que têm passado despercebidas ou sobre as quais não se tem centrado tanto a atenção mediática, mas que também são relevantes. Designadamente, as que se prendem com os trabalhadores economicamente dependentes, que se diminui o âmbito fortemente e tem que se dizer aqui uma coisa, lendo-se o preâmbulo do anteprojeto, nós achamos que vamos ver imensas medidas sobre o mercado digital, sobre os algoritmos, etc. Zero. Não há. São zero. Ou seja, a única medida que há sobre as inovações tecnológicas prende-se com a retirada dos trabalhadores, aliás, num português que devo dizer que é péssimo, mas prende-se com a retirada dos trabalhadores das plataformas da presunção de laboralidade. Portanto, retira-se esses, a seguir diminui-se imenso o número dos trabalhadores economicamente dependentes e depois todas as outras medidas, sobre isso temos falado muito pouco, e depois todas as outras medidas que estão aqui em causa prendem-se efetivamente com o abaixamento das condições de trabalho que já existiam, sem se adaptar a esta nova realidade. Vão-se buscar soluções antigas para o que se diz serem problemas modernos. Então, isso é um bom momento para perguntar só aquilo do Igor Velho, que é este. Quando se vai para uma reforma laboral em 2025, quando sabemos que a inteligência artificial já está a ser introduzida em muitas ferramentas de trabalho diário e temos notícias, nomeadamente dos Estados Unidos e outros países que estão mais avançados, em que já começa a haver alterações claríssimas no mercado de trabalho, ou pelo menos tendências claras. Qual é o sentido de haver uma reforma laboral que não vá ao encontro, ou pelo menos destes problemas ou destas tendências? Sim. Boa noite, obrigado pelo convite também, cumprimento ao painel. Acho que é um privilégio termos aqui dois ilustres antigos ministros de Trabalho, sobretudo nos tempos mais recentes, nos últimos 10, 15 anos em Portugal. É verdade, eu concordo com o Dr. Vieira da Silva, acho que o Código de Trabalho, o anteprojeto podia ter também um conjunto de matérias mais focadas na questão da formação e, como referiu muito bem, a única medida que se conhece no direito à formação, ou que se conhecia, era precisamente a diminuição do número de horas anuais obrigatórias para as microempresas, que passava de 40 para 20. Foi uma das medidas que o Governo, entretanto, já recuou há cerca de 2 semanas. Mas voltando um bocadinho atrás, relativamente à forma como isto foi tudo introduzido, é verdade, como o Bernardo dizia, isto partiu de um grande erro, foi uma precipitação da Ministra do Trabalho, a forma como dá aquela entrevista em pleno agosto, porque isto foi apresentado, o anteprojeto foi apresentado no princípio de julho, e ninguém falou, ninguém se levantou, não levantou uma voz contra o anteprojeto, contra as medidas que estavam em cima da mesa, até que em agosto, enfim, quando as notícias também não são muitas, aí vocês têm que dar 24 horas de notícias. Excepto a venda do Guiócaras. Não vamos falar sobre isso, por favor. Falar do Sporting aqui. E vou passar essa provocação à frente. As únicas, infelizmente, notícias que havia em agosto eram os tradicionais incêndios, dramáticos incêndios pelo país fora, e umas, infelizmente, também grávidas que davam à luz em ambulâncias porque as urgências obstetrícias estavam fechadas. Demos uma entrevista da Ministra. E uma entrevista da Ministra a fazer um ataque, ou pelo menos foi isso que foi noticiado, um ataque ao direito à amamentação, ao direito às trabalhadoras especialmente protegidas, trabalhadoras que tinham dado mães muito recentemente. E, portanto, obviamente que não é um bom cartão de visita para um anteprojeto de trabalho, que, a meu ver, enquanto técnico desta área, é um anteprojeto que tem medidas bastante positivas. Tais como? Olha, tenho aqui um conjunto, enfim... Fala-se muito da precariedade, que estas normas, com o anteprojeto, conduzem a uma precariedade. O contrato a termo certo, atualmente, pode ser celebrado por 3, 4, 5, 6, 7 meses. A regra vai passar para 1 ano. Logo aqui, os trabalhadores que são contratados inicialmente a termo certo passam para 1 ano. O novo fundamento para a contratação a termo. Atualmente são desempregados de muito longa duração, isto é, que estejam inscritos no centro de emprego há mais de 2 anos. Vão poder ser contratados a termo certo, vai ser fundamento a contratação de desempregados de longa duração, ou seja, apenas com 1 ano de desemprego. Enfim, há um conjunto de outras medidas. O Banco de Horas Individual, que já falámos aqui, foi um instrumento fundamental, que teve em vigor em 2012,
iniciou o Banco de Horas individual, não estou a falar ao grupal, foi introduzido no Código de Trabalho em 2019. O grupal é outra coisa. Certo, o Banco de Horas em negociação coletiva. Certo, mas estou a falar do Banco de Horas individual, que é este que é o que o anteprojeto está a querer reintroduzir. O Banco de Horas individual foi uma medida de gestão altamente eficiente para sairmos da crise depois da intervenção da Troika em Portugal. Foi introduzida em 2012 pelo governo de Pedro Passos Coelho e teve em vigor até 2019. Aliás, teve em vigor durante toda a legislatura do PS e do famoso governo da Geringonça entre 2015 e 2019. E eu, nessa altura, não vi os partidos... Que era fundamental para o crescimento do emprego. A questão... Estou a fazer um contraditório. Mas uma medida que pode ser fundamental num período de grande crise pode deixar de ser fundamental... Tem um impacto marginal na criação de emprego. O Banco de Horas destina-se a defender o emprego. Não, mas aos António Ferreira Silva, entre 2015 e 2019 não foi mudado. Mas o que precisamos agora é defender o emprego, porque nós temos em pleno emprego. Portanto, isso é mais um argumento para defender que o Banco de Horas... Nós estamos a falar num setor empresarial português que, sobretudo, vive muito de picos de atividade, de picos de produção. O Banco de Horas é precisamente uma medida que visa, quando as empresas têm um número de encomendas, um número de entregas, um número de trabalho, um volume de trabalho mais intenso, precisam de recorrer. Por contrapartida, quando esse volume de trabalho diminui, podem compensar as horas, os trabalhadores, o que trabalharam mais num determinado período e trabalharam noutro. E mais, o Governo já veio recuar parcialmente nesta norma, porque previa que o Banco de Horas individual pudesse ser instituído por acordo tácito e agora vem exigir o acordo expresso. Foi uma das medidas em que o Governo também recuou. Ou seja, e antes, 2012 e 2019, não era assim, porque existia a aceitação tácita por parte do trabalhador. Portanto, este Banco de Horas, na perspectiva de quem é contra o Banco de Horas, até é menos penalizador do que aquele que teve em vigor durante 7 anos. Peço desculpa, mas não é. É nessa perspectiva, e nessa perspectiva, sim, efetivamente podia haver um acordo meramente tácito, se bem que nós todos sabemos que os trabalhadores, quando iniciam qualquer emprego e dispõem um contrato de trabalho à frente, eles vão assinar aquele contrato com as cláusulas todas, incluindo com a adesão do Banco de Horas individual, e portanto vão todos só por aí aceitar, obviamente, como aceitam a adaptabilidade, o trabalho por turnos, o trabalho noturno, e aceitam tudo o que se possa pôr num contrato que no fundo é um mero contrato de adesão. Mas no mais, insisto, este Banco de Horas não é outra forma do que não se pagar trabalho suplementar. Até porque, no final do período de referência, o que se diz expressamente é que se o trabalhador não gozou, então... Paga-se as horas em simples. Paga-se as horas em simples. O que significa, lá está, que é uma forma mais ou menos encapotada de não se pagar trabalho suplementar. Existe Deixa-me muito só somar menos... outras medidas que eu acho que são emblemáticas. Vamos só chamar o Pedro à conversa e já alargamos. Pedro, não sei se quer dizer alguma coisa sobre o Banco de Horas, mas só uma pergunta. Tem-se falado muito na questão da precariedade, mas o que nós vemos na realidade é muitos jovens a emigrarem para empregos que muitas vezes são precários lá fora, com ordenados muito melhores, mas são precários. E, portanto, se lá fora não se preocupam tanto com esse vínculo, faz sentido questionarmos tanto a ausência do vínculo nesta nova reforma laboral? Ou o vínculo mais frágil nesta nova reforma? Porquê que um jovem hoje sai do país? Muitas vezes um jovem sai do país com a expectativa de voltar. E, portanto, o tema de ter um contrato para a vida inteira nem sequer se coloca, porque a ideia dele é poder passado alguns anos, voltar. Quando olho para os números, nós temos um problema, ponto 1, relativamente à nossa média salarial. Nós estamos 35% abaixo da média salarial da União Europeia e temos um problema na nossa produtividade. Estamos 28% abaixo da média europeia. E, portanto, como é que nós conseguimos, de alguma forma, agir perante isto e também, acima de tudo, agir perante os mais novos, porque são esses, não é normalmente um trabalhador mais velho que sai. Claro. E, portanto, quando, ainda por cima, temos também, infelizmente, um desemprego jovem que tem sido muito resiliente. Nós temos baixado muito a taxa de desemprego, o desemprego jovem também desceu, mas continua muito elevado, quase na casa dos 20%, 18%, 20%, portanto, continua muito elevado. E, portanto, conseguimos encontrar oportunidades que este tipo de legislação pode ser mais outra, do que aumentar o desemprego jovem. Para podermos também melhorar os nossos rendimentos, esse ponto, para mim, é um ponto muito importante. E a verdade é que se nós olharmos aos últimos anos... Mas a pergunta é, o que é que nesta legislação laboral pode fazer, pode permitir-nos olhar e dizer assim, bem, isto pode ter aqui uns problemas, mas tem uma vantagem que é aumentar o emprego jovem. O quê? Eu acho que o fim do período experimental, como ele estava
ajuda, dinamiza o emprego jovem. Acho que mesmo esta questão de podermos ter mais extensão nos contratos a termos ajuda a contratação. Nós dizemos muitas vezes que a flexibilidade, eu ouvi isso, a flexibilidade vai servir para despedir. Quando se introduziu a sério a flexibilidade no nosso Código Laboral, em 2012, 2013, 2014, o que eu ouvi era muito parecido com o que ouço hoje a CGTP a dizer. Isto é um Código de Trabalho para despedir. Mas na altura o desemprego estava em 17%. Chegou a estar em 18% em janeiro de 2013. E nessa altura, certamente não foi só por isso, foi depois também por recuperação económica, mas nessa altura que o Código de Trabalho foi muito flexibilizado, o que serviu foi exatamente para contratar. Foi amigo da contratação. E, portanto, mais flexibilidade não significa menos emprego ou emprego mais barato. Mas é um emprego mais frágil ou não? Claro que é. Bernardo, Serviu para contratar mais pouco, porque em 2015 ainda estava em 15% a taxa de desemprego. Claro. Olha, há uma coisa que eu tenho imenso orgulho, José António. Como sabe, eu entrei num governo com uma taxa de desemprego muito elevada. E quando saí do governo, a taxa de desemprego, mesmo depois da maior crise que nós tivemos este século, era abaixo daquela que nós recebemos. E, portanto, isto foi fruto de quê? Quando saí a crise já vinha de trás. Sim, mas é um foi fruto dos empregadores, dos trabalhadores, mas também foi fruto de reformas legislativas, reformas que ajudaram Portugal a crescer. Mas é um emprego mais frágil, muito ligado ao turismo, a curta duração. O ponto do turismo não é um ponto do Código de Trabalho. O ponto do turismo é o ponto. Peço desculpa, o ponto do turismo é o ponto da nossa economia. Okay. E nós temos de perceber o que é a nossa economia. Agora, eu percebo Todos uma coisa. estes países ganham os prémios do Economist, Portugal, Espanha, Grécia, têm um peso enorme do turismo no PIB. É verdade, Todos. e eu percebo que num tempo de guerras tarifárias, quem tem menos indústria, e infelizmente, digo isto infelizmente porque eu gostava que Portugal tivesse mais indústria, está menos exposto a um conjunto destas matérias. Portanto, também nos aproximamos da União Europeia por causa disso. Percebemos isso. Agora, olhando para o que é a nossa realidade, eu acho que medidas como o Banco de Horas Individuais são positivas, dão flexibilidade. E dão flexibilidade numa altura, também já lá iremos, numa altura em que ainda por cima é difícil contratar. Nós hoje vamos falar com muita gente que é empregadora e uma das maiores queixas que as pessoas dizem é que não têm recursos humanos e, portanto, conseguimos encontrar a forma de ter esta flexibilidade é positiva. Outsourcing, não querendo fugir não tem aqui recursos humanos, vamos facilitar o despedimento. Não é facilitar o despedimento. O Banco Individual não serve para facilitar o despedimento. O conjunto. Não serve para facilitar o despedimento. Neste momento, o problema não é despedimento. Neste momento, o problema é o contrário. Nós conseguimos ter ainda mais contratação. Isso é que é o desafio da economia portuguesa. Relativamente ao outsourcing, eu percebo uma coisa que ter... O outsourcing permitir-se o outsourcing após o despedimento. Assim, eu acho que ter uma regra que é trancada, fechada, para todos os setores económicos é um erro. Há empresas que, de facto, precisam de, para se reformular, deixar de terem entidades internas, deixar de terem unidades internas e recorrerem ao outsourcing. Não acho que isso seja positivo de uma forma totalmente genérica, totalmente aberta. E, portanto, acho que é uma das matérias que faz muito sentido. Em muitos setores, em contratação coletiva, podemos dizer, olha, aqui não se faz com estas regras, faz com aquelas regras. Agora, ter uma proibição total, como foi imposta há relativamente pouco tempo, eu acho que no final do dia vai-se virar, de facto, contra empresas, nomeadamente em alturas que têm maior dificuldade do ponto de vista de um choque económico. José António, quer responder? Quer responder? Temos que voltar à precariedade. Sim. A debilidade deste debate, do ponto de vista do Governo, é como o Governo não justificou nada, pode dizer tudo. Eu já ouvi, pessoalmente, a poucos metros de mim, a senhora Ministra dizer que estas iniciativas eram para combater a precariedade e para favorecer a negociação coletiva. Ora, as medidas são o contrário disso, porque nós podemos achar, que é o que acha a senhora Ministra, disse, bom, as pessoas agora querem contratos a termo, não querem contratos sem termo. Mas há estatística sobre isso. E são 5% os jovens contratados a termo que dizem que não procuraram um contrato sem termo. A esmagadora maioria está no contrato a termo porque não teve alternativa. O que é que aconteceu? Aconteceu que nós tínhamos, neste século, praticamente, por relação ao total dos empregos por conta de outrem, à volta de 17, 18, 19% de pessoas com contratos a termo. A partir de 2019, curiosamente, quando foi alterada a lei, passou a haver uma diminuição sempre crescente a diminuição crescente, cada vez menos pessoas com contratos a termo, por forma que neste momento temos em 12%, passámos de 17 para 12%.
A economia sofreu com isso. Houve menor dinamismo da economia por termos diminuído a contratação a termo? Não houve. De facto, eu não conheço nenhum empresário que me diga que precisa de 3 anos de um contrato a termo. Nem sequer os líderes podem não o dizer, porque neste momento, obviamente, que esta é uma iniciativa favorável aos empregadores, mas já falei com muitos que me disseram, não, isso não é nenhuma reivindicação nossa. Eles assinaram um acordo de concertação social para reduzir a dimensão dos 3 para os 2 anos e para reduzir as causas que podem levar à contratação a termo. Portanto, não nos iludamos. Aqui o que se passa é mesmo favorecer. Eu fiz as contas. Se nós tivéssemos hoje a mesma taxa de contratos a termo que tínhamos antes de 2019, havia mais de 230 mil pessoas que estavam com contratos a termo. E não estão, porque, entretanto, a economia evoluiu, porque mudou a lei e porque o dinamismo da economia, quando a economia está a crescer e o emprego cresce, as empresas tentam captar as pessoas de todas as formas, nomeadamente oferecendo um contrato sem termo, porque sabem que é isso que as pessoas querem. Contratam os melhores. Agora nós vamos dizer, não façam isso. Têm aqui mais oportunidades para contratar a termo. O governo, e quem o defende, gosta muito de dizer que todas as críticas são ideológicas. Mas isto é pura ideologia. A senhora ministra resolveu que num dia, ou numa semana, ou num mês, fechava-se no seu gabinete e transformava as suas opiniões pessoais num anteprojeto de lei. Foi isso que ela fez, sem discutir com ninguém, sem avaliar nada e sem encontrar justificações. E, dessa forma, avançou para favorecer a precariedade. E, atenção, em Portugal, o salário médio dos contratos a termo é 25% inferior aos contratos sem termo. Portanto, quando estamos a dizer que queremos aumentar os salários, que esta mudança é para aumentar salários, passar para contrato a termo, em média, significa menos 25% dos salários para os jovens. Atenção, todos estamos preocupados com os jovens. Poderíamos discutir, se tivéssemos mais tempo, a questão do desemprego jovem não é bem assim, porque a taxa de desemprego nos jovens não tem a mesma eficácia de leitura que tem nos outros segmentos. Porque, só para dar um exemplo, se houver toda a gente que estiver a estudar, menos 1000 pessoas, e se dessas 1500 estiverem desempregadas, a taxa de desemprego jovem é 50%. Portanto, temos que ver mais o rácio de desemprego e ele não é tão grave como, ainda que seja um problema. Naturalmente que a entrada no mercado de trabalho não é a mesma coisa que quem está lá dentro. Portanto, em todos os países, com uma exceção da Dinamarca e pouco mais, a taxa de desemprego jovem é sempre superior à taxa de desemprego normal. Agora, aquilo que nós estamos a ver aqui é se na precariedade estamos conversados. E não é pelo facto de se passar de um contrato de 6 meses para um ano. Repare, qual é a justificação do contrato a termo? A principal, a que levou a criar esse contrato, é um acréscimo de atividade. O acréscimo de atividade pode ser 6 meses. Agora vamos dizer que tem que ser 1 ano. Não, isso é promover a precariedade, não é responder à necessidade do mercado. Vamos já ouvir o Diogo sobre esta questão da ministra que está a favorecer a precariedade. Não partilho da opinião que estas alterações promovem a precariedade ou fomentam a contratação sem termo. Relativamente ao aumento da duração do contrato de trabalho de 2 para 3 anos, deixe-me recordar também que ele teve em vigor nos últimos 10, nomeadamente entre 2009 e 2019. Portanto, não é uma medida, não é um retrocesso civilizacional, como eu já ouvi muitas vezes, como eu ouço a CGTP a dizer nas manifestações, que é um regresso ao 25 de Abril. Eu não usei essas palavras. Entre 2010 e 2020, mais ou menos. Não foi noutro século. Vigorou quando a taxa... A percentagem de trabalhadores com contratos a termo era de 18%. Mas agora baixou e este anteprojeto é óbvio que em tantas medidas tem umas que eu acho que são más e que são ao menos positivas, se quiser. Eu acho que essa é uma delas. Eu não vejo necessidade de aumentar a duração do contrato de trabalho de 2 para 3 anos. Não vejo. Não acho que vai alterar grande o paradigma do mercado laboral. Agora, respondendo à pergunta que vocês têm ali lá para casa, se ainda há saída para este mercado laboral, eu acho que há 3 questões que são fulcrais e que o Governo vai ter que deixar de cair necessariamente, sobretudo tendo em conta que necessita da aprovação do Chega, e nós já vimos que André Ventura é tudo menos confiável, e portanto de manhã... Ou do Chega do PS, ainda pode haver alguma espécie de... Mas mais difícil. É mais difícil, claro. Acho bastante mais difícil. Acho que a muleta seria o Chega, enfim, é uma muleta coxa, mas é uma muleta muito frágil, e portanto, mas eu acho, sobretudo, acho que há aqui 3 medidas que o Governo vai ter que deixar cair. Uma delas é precisamente esta, que é
o alargamento dos contratos sempre ser de 2 para 3 anos e manter nos 2 anos, como atualmente. A questão da facilitação dos despedimentos, que é também uma das grandes críticas que é feita ao anteprojeto, que é o fim da obrigatoriedade dos empregadores terem que, em sede de procedimento disciplinar, proceder às diligências de prova que os trabalhadores requerem, etc. Isso vai cair, até porque o Tribunal Constitucional já chumbou em 2010, portanto, eu não percebo, a não ser que seja para retirar e dizer que retiraram o medida que recuaram, eu não percebo a lógica de que introduzirem esta medida no anteprojeto. Eu acho que é para negociar. Mas às vezes enche aquilo tudo para começar a negociar. E depois há aqui outra questão que eu acho que é ideológica. E respondo um bocadinho à pergunta que o Ricardo fez no princípio, que tem a ver com os sistemas laborais europeus, que é a questão da oposição à reintegração, que é a possibilidade de o empregador, sempre que o despedimento é considerado ilícito, opor-se à reintegração do trabalhador na empresa. E neste momento, a norma tal como está, significa que qualquer empregador, qualquer empresa, se pode opor à reintegração do trabalhador em caso de despedimento ilícito. Na minha opinião, se esta norma, em tese, fosse aprovada, chumbava no Tribunal Constitucional, por violação, sobretudo, da segurança no emprego, do artigo 53 da Constituição da República Portuguesa. Chumbava. Eu acho que a escapatória que o Governo tem aqui é, ou mantém como está, que já existe, mas cingida às microempresas e cargos de direção, ou vai para um meio termo e um meio caminho, que é aumentar, não como está no anteprojeto, nem como está atual no Código de Trabalho, mas aplicar isto até às pequenas empresas, isto é, às empresas com menos de 50 trabalhadores. E deixem-me, eu sei, isto é uma questão ideológica e é uma questão que eu percebo que não é nada fácil e é polémica. Mas a verdade é que nós, que trabalhamos nestas matérias todos os dias, temos a perfeita noção, e o trabalhador muitas vezes não tem, de que uma reintegração após um despedimento ilícito não é bom para ninguém. Pois. Não é bom para ninguém. Não é bom para o empregador. Para quem fica sem emprego e não tem emprego. E não é bom para o trabalhador. Porquê? Nós estamos a falar de um processo em regras... Isso não se podia resolver com o pagamento de uma indemnização, por exemplo? Já é. Existe que até é o dobro. Mas isto é importante. Mas valorizar mais a indemnização. Deixem-me só terminar. Porque muitas das vezes os próprios trabalhadores não têm esta noção e acham que têm um processo em tribunal contra as empresas, que às vezes demora 1 ou 2 anos em tribunal, que é um processo desgastante para ambas as partes, onde se escrevem e se dizem muitas coisas que não se querem dizer. E depois, no dia a seguir, o trabalhador está ali a apresentar-se. Isto para as pequenas empresas não é bom para ninguém. Não é bom para as empresas, não é bom para os trabalhadores. E é por isso que a lei prevê um pagamento de uma compensação especialmente acrescida. Pois. Vamos lá por partes. Quanto à precariedade, e só para se perceber de que é que nós estamos aqui a falar, e eu tenho que recuar, nós estamos a falar, entre outras medidas, só se fala do alargamento do prazo, mas podemos discutir se é justo que se possa contratar a prazo uma pessoa só porque ela nunca foi efetiva. De acordo. E de antes, existia uma norma que dizia, antes da Agenda de Trabalho Digno, que dizia que se podia contratar assim os jovens à procura de primeiro emprego. E depois fez-se uma interpretação muito extensiva do que era o conceito de jovem, que dava quase até aos 66. Na prática... E considerava-se o primeiro emprego um contrato permanente. Um contrato permanente. Portanto, mas agora nem sequer... Peço desculpa, mas... E agora nem sequer é exatamente isso que decorre da norma. E a pergunta que se tem que fazer a este título é: isto é justo? Ou seja, não tem nada a ver com necessidades de flutuação. Isso é a precariedade a alimentar a precariedade. Exatamente. Estamos de acordo. Pronto, mas é que não se fala, não se tem falado designadamente sobre isto. É justo isto? É justo que um desempregado de longa duração, apenas porque é desempregado de longa duração, independentemente de qualquer flutuação, possa ser contratado a termo? É justo? Depois, e portanto, quanto aos contratos a termo, nós não ficamos só pelo número de anos, ficamos por este retrocesso, que eu direi, sim, e aqui sem nenhum problema, quanto a esta medida em concreto, é um grande retrocesso civilizacional. Até porque não tem nada a ver com as necessidades das empresas. A empresa pode não estar a sofrer nenhuma alteração, ter o seu ciclo produtivo sempre estável e só por este motivo pode contratar a termo. Depois, quanto à questão da reintegração, nós ontem falávamos sobre isso e vamos voltar a falar, porque eu acredito que tenho, neste aspecto das reintegrações, maior experiência. Peço desculpa por puxar aqui galões, porque tenho alguns trabalhadores, bastantes trabalhadores, que em vez da indenização de antiguidade optaram pela reintegração, designadamente alguns numa empresa que todos nós durante algum tempo suportámos, que é a TAP, e que voltaram, e que estão na normalidade do seu vínculo. Mas a TAP é uma grande empresa. Calma, não é? Eu já ia. Nestas tenho N. Estão aí nas pequenas. Por isso é que eu apontei aqui um caminho, que não é o do anteprojeto. Calma, que eu não te interrompi, apesar de... Mas se quiseres podemos fazer isto, até porque já fizemos antes.
embora noutra sede. Quanto às pequenas, também tenho experiência delas. E muitas vezes, não corre assim tão bem. Mas há outras tantas em que corre. E vale a pena Mas deixar... porque não corre bem? Por aquilo que foi dito, são Sim, empresas sim, pequenas. só ouvir o exemplo. Porque não corre bem, porque já havia um conflito e o conflito agudizou-se em tribunal. E depois o tribunal deu razão, neste caso, no meu exemplo, ao trabalhador, mas o conflito estava lá. Claro. Também já aconteceu mudarem as gerências das empresas e a reintegração ser absolutamente pacífica e normal. Pois. E tenho alguns exemplos disso. Mas, acima de tudo, peço desculpa. Acima de tudo, o que não me parece nada justo também é se há... E aqui, enfim, acho que isto é um momento, é um hito, vou concordar com o André Ventura, o que é estranhíssimo, mas se houve um despedimento ilícito, porquê é que a consequência há de ser premiar o infrator? Sim, mas o André Ventura amanhã vai defender o contrário. Não, Portanto, eu também não é estou-me a por aí. referir concretamente a esta medida muito em específico e à observação que fez. Amanhã ele pode dizer o contrário, mas eu cá estarei a dizer Deixem-me só o mesmo. fazer aqui uma pergunta ao Pedro Mota Soares. Pedro, o José Silva Peneda, que foi Ministro do Trabalho, diz que mais importante do que mexer na reforma laboral é atuar noutras áreas decisivas, como, por exemplo, os atrasos crónicos dos tribunais, a burocracia excessiva, qual. a política fiscal. Quer dizer, ou seja, Designadamente essas nos não, tribunais de deviam comércio. essas não deviam ser as verdadeiras prioridades do Governo, Não? em vez de estar a criar aqui este drama todo à volta de uma reforma laboral. Uma coisa não exclui a outra. Nós vamos, em 2026, para a quarta redução do IRS. Já está a excluir, não é? IRS em 3 anos. Não está a excluir. Já o Governo só está a apontar para aqui, as outras áreas... O Bernardo, com todo o respeito, diríamos num tribunal, em 2026 nós vamos para a quarta redução dos impostos sobre o trabalho. Isso eu acho que é francamente positivo. Nós estamos neste momento com uma carga fiscal e contributiva que é das mais baixas que tivemos nos últimos, provavelmente este século, ou pelo menos desde 2010. Eu acho que isso é francamente positivo. Isso é valorizar o rendimento dos trabalhadores. Em 2024 nós tivemos um aumento dos salários de 6,7%. É um dos melhores valores da OCDE. Portanto, isso é francamente positivo. O ponto é, todas estas medidas podem e devem ser tomadas, mas há um conjunto de outras medidas que fazem sentido ser tomadas, porque também não podemos agir única e exclusivamente na parte fiscal. Concordo com o que o Sr. Peneda diz, isto não está em causa. Temos muito para fazer em cortar a burocracia, temos muito para fazer em melhorar a justiça, mas temos muito para fazer aqui. Nesta medida, nós estamos a falar da oposição à reintegração. Eu ainda me lembro quando isto foi criado para as pequenas empresas, para as nano-mini-micros, pequenas e médias empresas. E na altura foi uma coisa muito escandalosa. Hoje, todos nós aceitamos como simples e fácil. Percebemos que se alguém tem uma empresa em que o empregador é trabalhador e o outro trabalhador volta, a relação é muito difícil. Aceitamos isto hoje com muita normalidade. E, portanto, poder estender isto a uma dimensão um pouco maior, eu acho que faz sentido. E há um Neste ponto momento, adicional, é que isto nem é automático, é que nós estamos a esquecer. Isto nem é automático, porque o juiz, em última instância, é que vai decidir se o regresso é ou não prejudicial. Em Espanha, há uma figura que se chama o despedimento improcedente, onde o empregador paga uma compensação mais pesada do que a compensação normal e o trabalhador não volta. Contra o tribunal, não é arbitrado pelo E aqui nós dependemos, para além de depender da lei e do alargamento que vai ou não para cima da mesa, estamos ainda dependentes do juiz dar razão ao empregador, no sentido que o regresso em concreto daquele trabalhador ser prejudicial. Nem é um mecanismo automático que estamos em discussão. Eu honestamente recuso, nesta altura em que o tempo é o tempo da negociação na concertação social, estar a falar de redações. Certamente, eu não me lembro de um projeto ter entrado na concertação social e ter saído igual. É normal. O tempo agora não entram projetos de lei. José António, como devia ser. Sabe que isso nem sequer é verdade. E eu falava no início do debate muito à vontade. Eu nunca votei no Parlamento contra um projeto que viesse da concertação social. Não é verdade. Eu nunca votei contra um projeto. Mas o seu partido já votou. Não é verdade, José António. Está-se a lembrar da TSU em que o CDS se absteve. Viu? Pronto, então convém ser... Não é verdade, na altura já não existia a PAF. Pronto, o PSD votou contra... E eu fui crítico sobre isso. E o Paulo fui crítico sobre isso. E o líder do meu partido, na altura, Paulo Portas, foi muito crítico sobre isso. Saúde por isso, mas o PSD votou contra. Eu acho que esse princípio é um princípio muito importante. E não é à toa que eu estou a pôr esse princípio agora aqui em cima da mesa. Porque eu também me pergunto como é que o Partido Socialista vai votar se houver um acordo com a UGT na concertação social, como é que o Partido Socialista vota esta matéria? Porque o Partido Socialista, que bem tem uma relação... Mas como é que acha que deve votar o Partido Socialista? Que bem tem uma relação muito privilegiada
alinhada com o GT, Mas acha ainda que há bem, margem isso é positivo. para haver um acordo com o GT? Eu acho que é difícil porque o Governo teve uma estratégia de confrontação. Mas agora, entretanto, já está a marcar Sim, Já há uma mas, reunião para a semana com o GT, sexta-feira. não é? Sim, mas que hoje de manhã não era sei só qual é para o janeiro, depois a meia da tarde passou para terça-feira, se calhar amanhã já é para depois do Natal. Quer dizer, mas isto tem a ver também muito com o erro como o Governo começou este processo. E eu já me Tem a ver com a perguntei, campanha das deixa-me presidenciais. só há um dar esta ditado nota popular para os que diz analistas que, políticos eu não gosto durante a muito de semana. ditados, mas Eu já me perguntei. que nasce torto. Exatamente, tarde ou nunca se direita. É isto, e eu disse isto aqui ontem, por acaso. Mas há aqui Já vi um muitos ponto. acordos de associação a nascerem tortos e que... Há aqui um ponto que eu deixo para os analistas políticos. Como É é geral? a comunicação e a gestão Do deste GT? processo está a ser de tal forma mal feita que eu já me perguntei a mim próprio se isto não será de propósito para em 2026 temos o Governo dizer que não consegue efetivamente fazer as reformas que quer e irmos para eleições outra vez. Não, isso eu aposto já que não. Não, mas só temos um Isto é para minuto. os só uma analistas pergunta. políticos, não é para mim, mas eu deixo Se para vocês houver- durante a semana. Não é por aí. Se houver esse acordo com o GT, acha que o PS deve aceitar Não isto? estou aqui a representar o PS, depende sempre do acordo. Na minha tá opinião bem, mas pessoal, é socialista. depende sempre do acordo. Eu vejo com muita dificuldade. Só se o Governo der uma prova de humildade que não nos tem habituado, porque apesar de ser um Governo minoritário, comporta-se como tendo uma grande maioria absoluta, uma grande e bela maioria absoluta, mas não tem, nem no Parlamento, nem na sociedade portuguesa, só se desse uma prova É um de parceiro humildade fiável. e começasse do zero. Pode ter as mesmas ideias, isso é incontestável. Mas se começasse do zero, e vamos ver em que é que... Dou-lhe só uma imagem Sim, que eu mesmo acho que é, estamos já a que é queimar muito o tempo. forte. Se pedissem aos parceiros sociais para aprovar em conjunto uma alteração à legislação laboral, faziam muito melhor do que esta proposta do Governo. Muito bem, vamos então passar à primeira página do Expresso, que tem como manchete: a defesa decide 5,8 mil milhões sem concurso público, o maior investimento dos últimos 50 anos foi decidido em segredo. PS quer Parlamento a acompanhar aquisições militares, fornecedor israelita da Marinha envolvido em corrupção na NATO. Na fotografia principal, o Prémio Pessoa, de 2025, Lídia Jorge, o outro somos nós, é o título deste trabalho. Aqui embaixo, jovens estão a afastar-se das redes sociais. Nos últimos 2 anos, o tempo de utilização caiu mais de 20%. E também um outro título que impressiona: há casas à venda em Lisboa a 30 mil euros um metro quadrado, são imóveis de luxo com a assinatura da marca Lagerfeld. Estrangeiros são os principais clientes. Fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso Minute fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.